versículos 15 a 21. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobriu e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo o mandado do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde tarde até manhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Senhor amado, nós te entregamos esta palavra, Senhor, porque ela é tua e que ela seja tua. E que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos leve a ver nestas palavras um pouco da tua face, um pouco daquilo que é a tua mente para nós nesses dias. Senhor, venha nos transpassar com o poder e com a vida da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te rogamos, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Amém. Então, meus amados, vamos estudar do ponto de vista escriturístico um pouco da doutrina que envolve esta nuvem. Como eu disse a vocês, é uma nuvem teofânica. Há uma teofania de Deus por trás dessa nuvem. Não é algo tão simples como nós podemos imaginar, mas é algo que carrega em si muitos ensinamentos. E por quê? Porque este é um assunto que envolve aspectos que eu diria, aspectos doutrinários. E por que aspectos doutrinários? Porque não são aqui textos colocados isoladamente. Se você pegar o assunto da nuvem, por que eu digo que ela é doutrinária? O assunto é doutrinário, porque você vai percorrer toda a Bíblia, até Apocalipse. Você vai ver a menção que a palavra de Deus traz para nós sobre esse assunto. Então precisamos ir com muita calma, sem pressa alguma. Eu gostaria que vocês pudessem voltar um pouco aí em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, por favor. Êxodo capítulo 13. Vamos ler os versículos 20 e 22. E por que estou fazendo isso? Porque eu quero ajudar os irmãos a fazer uma construção em sua mente, em seus estudos, suas anotações aí, sobre este assunto. E gostaria de expor, como disse, de forma bem doutrinária. É claro que não vamos poder explorar todos os textos, mas vamos buscar alguns textos e como que se empilhássemos um sobre o outro, e assim ajudá-los a construir esta interpretação teofânica de Deus na nuvem. Vamos lá. Êxodo capítulo 13, os versículos 20 e 21. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Observe, o Senhor ia adiante deles. Essa frase é uma frase que ela não pode, de forma alguma, ser ignorada. É claro que numa leitura simples, nós não vamos perceber o que existe por detrás dela. Nessa frase, o Senhor ia adiante deles. Sabe o que representa isso no dia a dia para nós? Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Portanto,
esse ir adiante de nós é que Cristo sempre está adiante de nós. Espiritualmente é que ele está na frente do que ele pediu, ou manda, ou orienta que se faça. Então, se a gente não segue Cristo no sentido espiritual, a gente está seguindo o inimigo dele. E nós que nascemos de novo, que temos o Espírito vivificado, temos essa consciência e sabemos que de repente o Espírito Santo falar para fazer uma coisa, a gente faz outra. Agora, quem não tem um novo nascimento, quem não tem uma vida espiritual, não tem discernimento sobre isso. Mas acha que tem, porque acha que o que faz está correto. Eu vou dizer que nada que nós fazemos está correto. Se eu não tiver Espírito Santo dizendo que é para eu fazer, não está correto. De acordo com o texto hebraico original, essa frase não existe dessa forma. Ela não foi escrita dessa forma. No texto hebraico está assim: e a face do Senhor ia adiante deles. Isso muda tudo aqui no texto. No hebraico, se você buscar a palavra adiante, é peniim, que é uma palavra hebraica para face. Então, a face do Senhor ia adiante deles. Então, nós podemos perceber o quanto a leitura bíblica em seu texto original é extremamente e gloriosamente profunda. A face do Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem. Então você perceba por que vamos começar por aqui? É como se eles pudessem olhar para cima e ver o quê? Naturalmente, eles olhavam e diziam: há uma nuvem sobre nós. Porém, espiritualmente falando, eles poderiam dizer: a face de Deus está voltada para nós. Nós estamos debaixo da face de Deus. Aí, Senhores, é um espetáculo isso. A hora que você vê essa história, que lá no deserto eles eram guiados pelas nuvens, nós hoje aqui somos guiados por essa nuvem, espiritualmente, é a face de Cristo. E só o cristão que vê a face de Cristo. E ver a face de Cristo não é ver com os olhos, é atender o chamado e a direção dada pelo Espírito Santo. Não quer dizer que tudo a gente faça assim. Agora, o pior é quem é religioso, o ímpio, que não tem a menor noção disso, em termos de vivência. Porque eu vejo toda hora eu fazendo coisa errada. Só que você fala isso para um religioso, ele vai falar: você é errado mesmo, por causa disso, disso, disso. E esse não tem noção do que a gente está falando. Porque não tem uma vida espiritual. E daí a importância desse tema, a urgência desse despertamento espiritual. E essa é a nossa finalidade aqui do projeto da Academia de Engenharia Geotécnica, já há 2 anos e meio para mais, fazendo essas lives, essas atividades aqui. E meu dia a dia, convivendo e, como costumo dizer, carregando minha cruz. Agora, carregando minha cruz não é uma reclamação, carregando minha cruz é uma gratidão que eu tenho por Deus, de ter me despertado para a vida espiritual, de ter nascido de novo aos 19 anos, ter desenvolvido uma maturidade espiritual que ninguém reconhece em mim. Mas esse ninguém é o religioso e o ímpio. Porque quem é filho de Deus reconhece no outro o mover de Deus, a transformação da mente da pessoa. Né? E, sobretudo, Deus que está vendo o nosso coração e assistindo a tudo que a gente está fazendo. a ideia é que a Bíblia é um amontoado de escritos desconexos, partiu do inferno. Dentro do período que estamos vivendo, que chama-se período pós-moderno, o pós-modernismo começou ali, nas grandes universidades da Europa, após a queda do Muro de Berlim. E penso que nós não damos muita importância para isso. Eu mesmo, durante muito tempo, ignorava e achava que essa frase pós-modernismo não passava de um chavão de